E aí, preparado para gabaritar orçamento público para a banca FGV? No vídeo de hoje eu trouxe algumas questões de 2025, 2024, ou seja, as questões mais recentes da banca para a gente poder fazer uma revisão para o concurso do Ministério Público da União ou qualquer outro concurso organizado pela banca FGV. Vamos ver aqui como que ela cobra? Olha só, nessa primeira questão aqui, ó, de 2024, assinale a opção que indica o princípio orçamentário segundo o qual a lei orçamentária anual de cada ente federado deverá conter todas as receitas e despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Essa questãozinha aqui, ó, muita gente errou ela, sabe por quê? A gente tem alguns princípios que a gente realmente tem que usar nas leis orçamentárias. Por exemplo, o princípio da unicidade. Quer dizer que a União pode ter apenas um orçamento público, ou seja, apenas uma receita e uma despesa para tudo dela. O Estado também só pode ter um. O município só pode ter um também, tá? Isso é o princípio da unicidade, tá? Unicidade da receita, unicidade da despesa, uma só, tá? Já o princípio da legalidade, tem que estar tudo de acordo com a lei. Então a gente tá aprendendo os princípios aqui. Eu vou te mostrar por que a pegadinha da banca aqui fez muita gente errar. Temos o princípio da publicidade, está na Constituição, que todo ato público tem que ser publicado. Por exemplo, se vai gastar dinheiro com uma coisa, tem que publicar essa coisa. Vai fazer uma licitação, tem que publicar. Tudo é publicado. Para o quê? Para que a população possa fiscalizar o que os governantes estão fazendo. Isso é o princípio da publicidade. E temos o princípio da universalidade. É aqui que o pessoal errou. Por quê? Na questão falou aqui, ó, princípio orçamentário, vou marcar aqui, segundo a lei, deverá conter todas as receitas e despesas. Quando falou todas as receitas e despesas, o pessoal saiu matando nessa questão na letra A. Realmente, quando fala toda receita e toda despesa, seria o princípio da unicidade. Mas o que não fez virar unicidade? É o restante, ó, de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos, fundações, instituições. Ou seja, quando você junta toda despesa, toda receita, é o único princípio da unicidade. Quando a gente fala de tudo que assim, mas essa receita vem dos órgãos, vem das fundações, vem não sei da onde, que você está falando da universalidade. A União é universal. Tudo que for pertencente à União, o órgão é da União, ótimo. A empresa é da União, a fundação é da União, que mais falou aqui, a entidade é da União. Então, toda essa receita tem que estar junto ali. E a gente fala, então, que isso é universal. Juntou todo mundo universal. Tá? Essa que foi a pegadinha. Muita gente marcou a letra A. A banca colocou de propósito receitas e despesas. Tá? Mas o gabarito é a letra aqui, ó. É a letra D. E para você não errar esse tipo de questão na hora da prova, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, deixa um resuminho básico. Toda vez falar unicidade, ó, o orçamento deve ser único, evitando múltiplos orçamentos. Então a União só existe um orçamento. Só que esse orçamento, esse único orçamento da União, equivale ao orçamento universal da União, que vai juntar a União, seus órgãos, suas entidades, suas fundações, tudo pertencente. Aí já vem outro princípio, que é o princípio da universalidade. Olha lá, o orçamento deverá conter todas as despesas e receitas sem omissões de tudo. Tá? Então, quando você vê que a gente for falando das outras coisas, juntou tudo, universal. Já falando de um único orçamento, unidade. Tá? A banca FGV cobra muito o princípio da unidade, universalidade. Tem mais. Vou te provar isso aqui, ó, de novo, essa foi 2024. Mas em 2023, ela cobrou também, olha, assinala a opção que indica o princípio orçamentário que determina a existência de orçamento único, olha só, orçamento único
para cada um dos entes federados. Opa, cada um dos entes federados, com a finalidade de evitar orçamentos paralelos dentro da mesma pessoa. É o princípio da unidade. Aqui o pessoal errou, que falou aqui, ó, cada um dos entes federados. Aí o pessoal fala assim, opa, não, você fala cada um dos entes, a pessoa costuma confundir ente com órgão, com entidades, com essas coisas. Aí ele vai para o princípio da universalidade. Não, quando ele for cada um dos entes, quer dizer que um orçamento único para a União, que é o Brasil inteiro, um orçamento único para o Estado. Cada Estado tem seu um único orçamento para ele. Um orçamento único para o município. Esses são os entes federados. Município, Estado e União. Não tem nada a ver com órgão, entidade, essas coisas. Tá vendo onde que você vai pegar a pegadinha da Banca FGV? Falou de órgão, entidade, essas coisas. Juntou todo mundo? Universal. Falou orçamento único, ou seja, um único orçamento para o município, Estado, União, unidade. E esses dois sempre estarão juntinhos aqui, ó. Juntinho mesmo, tá? Tem que guardar ele mesmo, tá? Hoje a gente vai focar bem mesmo na Banca FGV. Tem muita questão bacana aqui pra gente. Essa próxima questão, de 2024 novamente aqui, ó. Em relação à elaboração da lei orçamentária, de acordo com a Lei 4.320 de 1964, não serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária que visem a conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que... Essa lei vai cair no MPU? Vai. Tá? E tudo que vai cair no MPU, eu fiz um resuminho não, tá bem completa. A apostila. A apostila vá com várias questões, todas comentadas, eu explicando detalhe por detalhe, te dando exemplos de cada coisa dessa aqui, ou tudo isso aqui mastigado o máximo possível. Tem 50 páginas lá? Tem. Mas por quê? Porque tem a questão, tem o comentário da questão, lá tem o comentário de alternativa por alternativa. R$20 está aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo, ó. Todo focado no edital do MPU, tá? Eu peguei lá o tópico por tópico e fui mastigando tópico por tópico, seguindo a ordem que está no edital, para não ter problema, tá? Com certeza. Leu aquilo ali? Fez as questões? Você vai tirar uma boa nota nessa prova, tá? Mas vamos lá. Quando falar aqui, ó, a questãozinha, falar aqui, emendas ao projeto de lei, achei aqui, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe um projeto de lei que foi colocado na lei orçamentária lá, na lei orçamentária, um projeto para esse ano. A gente tem que fazer esse projeto. Só que, mas eu estou fazendo esse projeto de lei aqui, deixa eu desligar esse celular aqui, esse projeto de lei, só que quem sabe se a gente pudesse aqui criar um prédio aqui, ia ser até melhor para atender as pessoas, para resolver esse projeto. Pode fazer isso? Não, por quê? O projeto de lei já tem uma quantidade certa, uma verba certa para esse projeto de lei, que foi colocado lá na lei. A lei de diretrizes, na LOA, tá tudo lá bonitinho falando o que poderia ser gasto agora. Aí você inventa de criar um prédio lá para atender melhor o público. Da onde vai vir esse dinheiro? Aí esse que aqui, ó, orçamento. O que é orçamento? Dinheiro. Então a questão tá falando aqui, ó, vou colocar aqui, ó, orçamento. Ó, não serão admitidas o orçamento novo, ou seja, não serão admitidas novo dinheiro para construir esse prédio. Por quê? Esse prédio não estava no orçamento da nossa lei de diretrizes, não estava lá na LOA, não estava em lugar nenhum. Ou seja, se não estava lá já pronto anteriormente, se não tinha planejado isso aqui, você não vai pegar, inventar um dinheiro agora para isso. Tá? Por isso falou, não é admitida emenda ao projeto de lei de orçamento que vise conceder dotação, que vise conceder dinheiro para instalação e funcionamento. Tá? Então, quando você já sabe disso, que só pode acrescentar dinheiro, por exemplo, você, fiz o projeto, já está lá na lei, já estava previsto para fazer esse projeto, mas o dinheiro não deu, aí é outra coisa. Você vai acrescentar um dinheiro extra em cima de uma coisa que já está planejada. O dinheiro não deu, então tem que acrescentar dinheiro.
Bacana! Já estava tudo aprovado para fazer esse projeto. Pode colocar mais dinheiro? Pode, muito bacana. Só que você inventar uma coisa assim, vou inventar agora esse prédio novo? Não, aí já não pode. Tá legal? Então aqui, ó, vamos lá. Em relação à lei orçamentária, não serão admitidas emendas do projeto de lei orçamentário que vise conceder dotação, que vise conceder dinheiro para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. Ou seja, se não foi falado anteriormente, não pode acrescentar dinheiro. Tá? Só vai acrescentar dinheiro caso a verba do seu projeto não deu para fazer aquilo que já estava previsto anteriormente. Tá? A letra B falou, não seja considerado essencial. Não, tem nada a ver essencial. Não apresente receita correspondente. Não, tá? Só guardar isso. E para você saber que eu não estou inventando nada, olha o artigo 33 dessa lei. Ó, não se admitirão emendas ao projeto de lei orçamentária que visem solicitar para despesa de custeio, salvo quando provada. Tá? O início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos, ou seja, você não pode fazer uma obra que não esteja aprovada anteriormente. Instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. Então você não pode criar um serviço novo. O projeto de lei para fazer isso. Mas não estava previsto o atendimento, um serviço novo, uma instalação. Não pode. Estava anteriormente? Não pode. Superiores quantitativos previstos fixados. Tá? Por exemplo, não fiz nada diferente. É o mesmo projeto, que já estava autorizado, tudo bonitinho. Só que o limite que eu podia gastar, que estava lá, fixado, era um tanto. Eu estou querendo dinheiro que vai passar desse limite. Também não pode. Tá? Deu para compreender um pouquinho? Tá legal? Isso aqui eu estou explicando aqui grosseiramente, mas lá na apostila está tudo mais mastigado, está tudo com exemplos práticos, com muita questão para você resolver, tá? Vai entender tudo bonitinho. Aqui vamos continuar então agora. Você queria questão 2025? Trouxe para você também. Olha essa questão bacaninha. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem autorização legislativa prévia, são vedados em função do princípio orçamentário. O que está falando aqui? Se o dinheiro, se uma verba está prevista para algo, é para aquilo e acabou. Se o dinheiro, uma verba, estava previsto para um órgão, é para aquele órgão, acabou. Você não pode dar para outro órgão. Tá? Vou te dar um exemplo mais simples, mais dentro da nossa realidade. Por exemplo, escola. Todo município tem uma escola. Né? Se nessa escola aí do município mandar uma verba para a escola comprar carteira para os alunos. Só que a escola viu lá, eu já tem tanta carteira aqui nessa escola, você não vai enfiar mais carteira, não, a verba veio para carteira. Mas eu acho que seria muito mais útil comprar umas televisões, colocar umas aulas dinâmicas, colocar uma televisão em cada sala da casa grandona, ou então um quadro interativo. Pode fazer isso? Não pode. A mesma coisa aqui. Ou então pegar o dinheiro e comprar alimento. Não, já tem muita carteira. Deixa eu comprar mais carne, que esses meninos estão precisando de carne para ficar mais forte. Não pode comprar alimentação. Dinheiro para alimentação. Dinheiro para carteira é para carteira. Dinheiro para televisão é para televisão. Mesmo se estiver sobrando. Mesmo, já tem muita carteira. Se quiser devolver o dinheiro, pode. Mas não pode comprar outra coisa. E aqui falou bem parecido com isso. Aqui falou que a gente tem uns recursos. Que era para uma programação. E queria dar para outra. Não pode. Ou um órgão. Dinheiro que foi para um órgão. Mas queria dar para outro. Recurso e dinheiro. Recursos para um órgão, mas foi dado para outro. Recurso para programação, mas foi dado para outra programação. Se tivesse mesmo autorização legislativa, quem que é o poder legislativo? Deputados, senadores. Se eles tivessem feito uma legislação lá, uma autorização, falando que poderia, devido a isso, eles têm que decidir isso e falar, pode fazer essa transferência.
Mas se não tivesse autorização, acabou. Tá? Só que a questão não é sobre isso. Eu só quis te explicar o que era o assunto da questão. Para resolver essa questão aqui, está precisando dos princípios. Princípio da anualidade, princípio da programação, princípio da unidade, não estorno, tá? Vamos falar sobre cada um desses princípios. Por exemplo, se a gente falasse aqui do princípio da anualidade, a gente já viu, porque é um ano. Um orçamento é um ano, por exemplo, anual. Tem alguma coisa a ver com anual aí? Não. Princípio da programação. O princípio da programação, você vai fazer, igual falou, recurso para programação e querer dar para outro. Ou seja, recurso para um programa, para um objeto, então, para aquela coisa. O orçamento para um programa específico. Esse é o princípio da programação. Da unidade, a gente já viu que isso pode ter um orçamento para a União, um para o município e um para o Estado. Orçamento único. A gente viu que a banca costuma pegar ele e misturar com o princípio da universalidade, que é a junção do orçamento, das entidades, dos órgãos, da União, para virar um orçamento só, para virar orçamento único. Né? E do não estorno, é o que está falando aqui. Olha o nome esquisito que colocaram, não tem nada a ver com o que a gente está falando o nome, né? Mas agora você vai guardar. Não estorno. Ah, não vai estornar o dinheiro para mim, né? Eu fiz uma compra lá e pedi o estorno. Não é isso. O não estorno é que você não pode pegar o dinheiro que estava específico para isso e utilizar naquilo. Se o dinheiro é específico para comprar um lápis, você vai comprar lápis, você não vai comprar caneta. Tá? Se a programação, se estivesse usando o princípio da programação, e a programação era fazer, criar um prédio, um hospital, você não vai criar uma escola. Então o princípio do não estorno, tá vendo? Todos os princípios estão vinculados. Se existe um princípio da programação, você está programando, você vai pegar aquele dinheiro para criar uma escola. Aí vem o princípio do não estorno falando, caso você não for criar a escola, você não pode criar uma praça, você não pode criar um asilo, você não pode criar outra coisa, devolve o dinheiro, não estorno. Tá? E do não afetação das despesas. Isso aqui, por exemplo, vou criar um imposto para poder utilizar para pagar essas despesas aqui. Eu preciso fazer uma programação, eu preciso fazer alguma coisa e vou criar um imposto para pagar isso. Não pode ter essa vinculação do imposto para virar uma receita lá na frente. Esses que são os princípios que a gente trabalhou aqui. Então aqui em cima está falando do não estorno. Está querendo utilizar o recurso de uma coisa em outro lugar. A anuidade é um ano. Programação, recurso para uma coisa só, para um objeto só. O princípio da unicidade, um orçamento só. E não afetação das receitas é você não vincular nada ao imposto. Pegou os macetinhos aqui. É isso aqui que eu quero. Eu quero que você acerte a questão. Não quero que você seja um ninja que saiba tudo, vira um professor disso aqui. Eu quero que você realmente aprenda o básico que a banca FGV sempre cobra. E acerta, porque ela sempre cobra as mesmas coisas, ela vai continuar cobrando as mesmas coisas. Tá? Muito cuidado quando você for em site de questões, para você não pegar questões de juiz, de procurador. O linguajar é diferente. As coisas que é para perguntar para juiz programador, algumas coisas vai servir para a gente, outras não. Outras é só para a área deles. Então você vai fazer um concurso como Ministério Público da União, pega-se um técnico administrativo, um analista administrativo. Então, esse tipo de questão vai te ajudar. A última prova do Ministério Público da União foi Sebrasp. Então, você não tem como fazer um comparamento. Só que eu tenho um vídeo da Sebrasp também sobre essa matéria. Se você... eu postei esse ano mesmo por TRF6 aqui em Minas, tá? Orçamento Público. Dá uma assistida nele, que eu também vou falar sobre o LOA, PPA, tem tudo lá bonitinho, que vou te dar uma resumidaça também. Mesmo as questões não sendo múltipla escolha, uma questão de certo e errado, vai te ajudar a revisar essa matéria. Principalmente para você que não tem cursinho, tá legal? Vou deixar o link aqui embaixo também para você assistir de graça, tá? Não esqueça também, ó, não acabou as questões não, tem questões aqui ainda, mas já postei a aula aqui da ética para o MPU, a legislação do MPU, tá tudo de graça aqui, então você não tem condições de pagar um cursinho, pode assistir aqui, tem muita coisa bacana.
Outra questãozinha de 2025, bem recente aqui, né? Tribunal de Contas do Estado. Olha lá, aplicação de técnicas de orçamento base zero para a elaboração do orçamento público exige. E o orçamento base zero? O próprio nome está falando, base zero. Você não tem nenhuma informação, você vai começar do zero, vai ter que coletar todas as informações necessárias, toda justificativa, tudo começar do zero. Nada de olhar o que aconteceu no passado. Nada de olhar o que aconteceu posterior. Não, você vai começar do zero, não quer informação nenhuma. Vou começar agora a coletar os dados agora e fazer tudo a partir de agora, começando do zero, 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 zero. Guarda isso. Só prova. Isso é orçamento base zero. Acabei de resumir para você. Você pega um livro lá, essa apostila, tipo assim, põe lá 1000 páginas sobre isso aqui. Mas é uma coisa simples. Olha só, você tem que acertar a questão. Você não tem que virar professor disso. Ó. A exclusão do caráter misto no orçamento, eliminando a participação do poder legislativo. Não está falando nada disso. Tá? O orçamento base zero é você não pegar nada do passado. A implementação de medidas que assegurem maior participação da população não tem nada a ver com o orçamento base zero. Base zero é não pegar informações passadas, já estou falando. C. O ajuste marginal dos itens de receita e despesa anteriormente previsto, tendo como fundamento, sei lá. D. Adequação periódica do limite máximo de gasto. Não. E. A justificação detalhada de todas as dotações anualmente, independentemente dos valores orçados nos períodos anteriores. A única que falou de passado aqui, a letra E. Vou marcar ela então. Tá vendo? O que a letra E fez? Ela fez uma justificativa detalhada de todas as dotações anual. Ele está pegando as informações agora. Ele está justificando tudo agora. Ele está coletando tudo agora. Tá? Independente do valor que foi utilizado no passado, nos períodos anteriores. Então a gente não olha o que no período anterior foi gasto isso, foi arrecadado isso, teve aquilo. Não, eu não quero pegar isso, eu não quero esse feedback passado, eu não quero nada que vá tentar. Esqueci o nome agora, passou na cabeça. Nada que vai me influenciar. Eu vou fazer a justificativa, eu vou fazer os detalhes, eu vou coletar as votações, tudo agora, para saber o que eu vou fazer a partir de agora, na base zero, começando do zero. Então, nesse tipo de orçamento base zero, você vai procurar na banca FGV. Essa não é a primeira questão que eu estou vendo disso. Várias questões de base zero. Sempre procura na alternativa que está falando de anos anteriores. Tá vendo? Só teve uma. Sempre procura a alternativa que fala de anos anteriores. É ali que está a sua resposta, tá? Você não tem que saber muita coisa. Só tem que saber. Base zero, eu tenho que saber que não vai utilizar ano anterior. Acertei questão, passei no concurso e a vaga é minha, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu estou recebendo muito depoimento de gente falando, tá muito difícil estudar, ninguém me ajuda, minha família não me apoia, eu estudo anos e anos e anos e não passo, só fico com cadastro reserva. A gente fica assim desanimado, eu sei que você está chorando, eu sei que você está desesperado, eu sei que você... Teve uma mãe que mandou para mim essa semana, falou assim, mas eu trabalho fora, meu filho estuda à tarde, quando chegar à noite, o tempo que é para ficar com meu filho, eu estou estudando. É de cortar coração, porque ela fala assim, eu fico estudando sem saber se eu vou passar. E que eu poderia estar com meu filho, ele está crescendo, talvez... Ou seja, eu sei que é difícil, eu sei que é de cortar coração. Eu não tenho como falar a você realmente a vaga é sua, você vai passar. Mas eu posso te garantir uma coisa. Passar em concurso público é aquela pessoa que tem cuidado da mente. Porque senão você não vai conseguir fazer isso. Porque a gente acaba abdicando de coisas importantes pra gente, agora no momento. Só que a gente tá abdicando um pedacinho para tentar melhorar, por exemplo, essa criança. Ela vai ter um futuro melhor quando passar.
Você tem que pensar nisso, que você vai poder ajudar seu filho quando você passar nesse concurso público. Ou se você não tem filho, como é que está a sua vida agora? O que você tem agora? Você tem conforto? Chega no final do mês, você está lá sem saber como fazer pagar a conta? Como fazer para... ou então tirar umas férias, você não consegue tirar umas férias? Você não tem dignidade. Ou seja, então a gente é de cortar o coração, mas às vezes a gente tem que fazer um sacrifício agora para mudar o futuro. Porque senão você vai estar fazendo pequenos sacrifícios a vida inteira, porque você vai aproveitar essas pequeninhas coisas a vida inteira, mas nunca vai sair disso. Você nunca vai ter uma mudança radical da sua vida. Então não desista, tá? Eu sei que tá difícil, mas não desista não, tá? Deixa o seu depoimento aqui embaixo, porque quando você fala o que está acontecendo na sua vida, o outro não vai se sentir sozinho. É bom a gente conversar, abrir aqui no YouTube, para que o outro não se sinta sozinho também. Eu sei que tem muita gente chorando em casa, mas acha que é só com ele que está acontecendo isso. Mas não é. A maioria dos concurseiros é que não tem condições de pagar um cursinho mesmo. Por isso eu tento colocar a maior coisa de graça. Quando faço material, eu tento colocar o menor preço possível. Porque eu sei que vocês não têm condições e eu já passei por isso. Tá? Mas vamos voltar para a questão aqui. Vamos lá. FGV 2023. Leia o fragmento a seguir. Abrange de modo geral toda análise para a formulação do plano e das ações governamentais, que servirão de base para a fixação da despesa orçamentária, a descentralização, movimentação de créditos, a programação orçamentária e financeira e o processo de licitação e contratação. A etapa da despesa orçamentária descrita no fragmento é denominada... Nesta daqui, muita gente errou. Sabe por que muita gente errou? Sabe qual foi a pegadinha da banca? A banca fez esse meu mágico. Já viu aquele mágico que faz você olhar aqui, mas ele está modificando as coisas aqui e você não está vendo? A pergunta dela, quem não leu o texto, vou tirar a pergunta. A etapa da despesa orçamentária a pessoa fala, despesa? Pagamento é uma despesa. Quando sai dinheiro do meu bolso, é uma despesa. Quando entra dinheiro no Estado, é uma receita. Aí a pessoa erra. Só que olha a palavrinha, descrita no fragmento. Então ele quer saber da despesa orçamentária que está lá no fragmento, ou seja, a despesa orçamentária que está lá no contexto do texto. Não é uma despesa orçamentária normal. Então a maioria na hora da prova errou essa questão, porque marcou lá pagamento. Tem gente que marcou até execução. Está executando, está gastando dinheiro. Só que eu vejo lá em cima, lá no contexto, o que quer dizer despesa no contexto do texto? Abrange de modo geral toda a análise para a formulação do plano e das ações governamentais, que servirão de base para a fixação da despesa orçamentária. O que serve de base para a fixação da despesa orçamentária aqui? Formulação do plano, ações. Quando a gente faz um plano para o futuro, quando a gente olha qual é a ação que a gente vai fazer no futuro, quando a gente olha como vai ser descentralizado, que eu falou aí, ou a parte financeira, a gente está fazendo um planejamento. Então, aqui no contexto, nesse fragmento, essa despesa orçamentária está onde? Onde que ela está localizada? Quem está fixando ela? O planejamento. Então, o gabarito aqui é planejamento. Não é despesa, não é pagamento, não é execução. É planejamento. Porque a palavrinha-chave descrita no fragmento. O que está descrito no fragmento? Um planejamento. No planejamento você faz, eu estou falando aí, o planejamento que abrange de modo geral uma análise, a formulação do plano, das ações governamentais, se deverão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um planejamento. Olha as pegadinhas da banca FGV.
Tá? Banca FGV não é essas bancas copia e cola. Não é essas bancas que vai direto, faz aquelas perguntas diretas. É uma banca que a gente tem que pensar bem no que ela está pedindo antes de responder. Você está vendo que as alternativas são fáceis de responder. A aplicação da técnica orçamentária base zero. Opa, não estou vendo isso. Deixa eu ver aí. Aqui, ó. Assinale a opção que indica a categoria econômica em que estão classificadas as despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de bem de capital. Existem dois tipos de bens. Não, bens não. Existem dois tipos de, como se fosse despesas. Né? A gente tem no Estado o corrente e o capital. Tá? São tipos de patrimônios do Estado. A gente vê isso lá na administração de materiais. Qual é o patrimônio do Estado? O prédio é o patrimônio do Estado. As carteiras, mesas dos órgãos públicos são patrimônio do Estado. O computador é um patrimônio do Estado. Isso é capital. Isso dura muito tempo. Coisas que duram muito tempo a gente chama de capital. O carro é um capital. Geralmente é coisa cara. O que é corrente? Tá? A gente chama também de custeio. Custeio é o clips de papel, as canetas, o mouse do computador. Se você comprar CPU lá, o gabinete, ele é capital. Mas se comprar só um mouse, é um custeio. O mouse quebrou, você comprou outro, é um custeio. Esse não tem plaquinha de patrimônio. Você vai no órgão público, você vê com as plaquinhas coladas em cada móvel lá do órgão público. Entra em qualquer móvel público, pode ser na prefeitura, um órgão estadual aí do seu município, e dá uma olhadinha se tem uma plaquinha com número. Aquilo lá é o número do patrimônio, aquilo lá é uma despesa de... Não, aquilo não é uma despesa, aquilo é um bem de capital. Mas lápis, borracha, água, coisas do dia a dia comum, essas coisas baratinhas, são tudo despesas correntes. E você vai marcar aqui. Não foi difícil, foi. Tá legal? O vídeo tá ficando bastante longuinho aqui. Não gosto de vídeo grande. Então o que eu vou fazer pra vocês? Ó, o link da apostila tá logo aqui embaixo. Se você quer aprofundar um pouquinho mais, falando sobre PPA, LOA e essas coisas, assista também o vídeo da Sebrasp, que aquilo lá também é matéria do Ministério Público da União. Vai te ajudar demais juntando esses dois vídeos. Porque agora você já viu como a FGV já cobra. E agora você vai ver, aprofundar o restante que eu deixei de falar nesse vídeo aqui. Está no outro vídeo. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui também que eu vou deixar aqui embaixo, que eu gravei para o CNU. Sim, você que está fazendo FGV, aproveita. CNU 2005 batendo na porta. Opa, e essa matéria estará lá.